programa Cidade Aberta, segunda edição, entra no ar, começa aqui pelo canal 14, a nossa TV Cidade Farroupilha, na NET Farroupilha. Também estamos no ar no aplicativo de celular da TV Cidade. É isso mesmo, você pode baixá-lo gratuitamente no seu aparelho e depois também ter acesso à nossa programação ao vivo. Tudo que passa no canal 14 vai para o aplicativo de celular simultaneamente, e ainda estamos também no nosso site www.tvcidade.net. O Cidade Aberta hoje com a presença nos estúdios, ao meu lado o advogado Maurício Bianchi, também a presença do advogado Dr. Rafael Portolan Coloda e do empresário Eloy Carlos Pelissari. Estamos falando sobre a questão, o julgamento do STF da última quarta-feira, quando foi apreciado o pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Houve na votação dos ministros empate, e depois houve também o voto da presidente na condição de ministra também. A ministra Carmen Lúcia acabou então entendendo e justificando o seu voto de que o habeas corpus não deveria ter sido concedido ao ex-presidente Lula. Só para a gente fechar um pouquinho dentro dessa área dos votos, porque acompanhando também os ministros, tiveram praticamente uma sessão de quase 12 horas de duração, 11 horas e alguma coisa, quase 12 horas de duração. A defesa, a justificativa do voto, ela veio com muitos discursos. Eu acompanhei também alguma coisa invocando juristas nacionais, internacionais. Chamou a atenção para vocês que são da área, doutor Maurício e doutor Rafael, algum posicionamento de algum ministro? Vamos começar com o doutor Rafael nesta ocasião. Além da Rosa Weber. Sim, na minha opinião foi uma grande aula, porque tanto os argumentos a favor quanto aos contrários, eles eram densos e aprofundados, né? Dá para notar que houve um aprofundamento sobre o tema. E se o resultado tivesse sido diferente, também há uma corrente jurídica que comporta aquele entendimento. O que me chamou bastante atenção foi, particularmente, né, já que foi colocar nessa situação, a questão da comparação dos momentos em que ocorre a prisão no Brasil e fora do Brasil. Inclusive nos países onde há a democracia consolidada e a possibilidade de cumprimento antecipado da pena, como foi o entendimento vencedor no julgamento do habeas corpus do presidente Lula, inclusive na França, né, que é o país onde nós tivemos aí a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos Humanos e tudo mais. Uma coisa que me parece salta aos olhos, que há necessidade de que haja, os legisladores especialmente se debrucem sobre o tema, é de que haja uma racionalização do próprio processo penal. Nós temos, por exemplo, uma fase que ela é inquisitiva e outra fase que ela é processual. Acredito que nós proporcionaríamos maior justiça se desde o início, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, já iniciasse o processo penal, com a possibilidade de atuação, inclusive, dos advogados desde o início, naquela fase que hoje é inquisitiva, né? Muitas das questões de nulidade e operações que foram feitas e anuladas provas porque foram mal feitas, elas poderiam ser corrigidas com essa atuação desde o início. Mas foi realmente uma aula, os votos de todos os dois lados, os prós e os contras. Mas o ministro Barroso me chamou muita atenção. Alguns dizem que ele jogou para a torcida, mas eu acho que ele jogou muito bem, porque os exemplos que ele usou foram exemplos muito didáticos, né, com relação até do pobre que vai preso, porque ele vai preso já em flagrante com 100 gramas de maconha no bolso, né, e esse vai responder o processo todo dele preso, não vai estar em liberdade. Assim como me pareceu muito prolixo, por exemplo, o voto do ministro, do decano, Celso de Mello. Concordas? Ele foi extenso. E foi extenso e longo. Foi extenso. E até usou algumas questões
para mim não caberia, por exemplo, a questão do Código de Defesa do Consumidor, né? Não, acho que foi o Lewandowski. Foi o Lewandowski que falou da Pernambuco, foi o Lewandowski. Então, o ministro Ricardo Lewandowski. Tá. Sim. Mas o Celso de Mello foi longe. Eu estava acompanhando, era tarde da noite, já tinha passado da meia-noite, estava ainda o voto sendo proferido. Doutor Maurício, lhe chamou a atenção algum posicionamento? Qual a leitura da sessão de julgamento da quarta-feira? Eu concordo com o Dr. Collodi. Eu acho que o voto assim, mais emblemático e representativo da controvérsia foi justamente o do ministro Luiz Roberto Barroso. Por quê? Porque ele enfatizou a diferença de tratamento da legislação entre o rico e o pobre, aquele que pode se defender, aquele que não pode se defender. E no Brasil, é importante que se diga, até foi comentado aí pelo Eloy, no Brasil, 0,6% das decisões proferidas em segunda instância são modificadas no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Então, uma parcela ínfima. Então, essas duas instâncias, elas acabam sendo usadas no sistema jurídico brasileiro como uma forma, no meu ponto de vista, como uma forma protelatória para que os réus ganhem tempo e muitas vezes façam com que o processo ele prescreva. Nós temos esse próprio caso que eu citei, que mudou a jurisprudência em 2009, foi um caso desses, em que ele acabou, diante da demora no julgamento, ele acabou prescrevendo. Um homicida deixou de cumprir a pena, por quê? Porque o processo estendeu tanto que prescreveu, né? Então, eu acho que o problema no Brasil é a legislação, né? Que, como o Dr. Collodi falou, ela teria que ser modificada, a legislação penal, para tornar os processos mais ágeis, hajam menos recursos e faça com que a legislação ela e o poder econômico não beneficie uma parte em detrimento da outra. Outro exemplo que eu cito, eu lembrei de casuísmo, é o caso da Adriana Anselmo, né? Ex-goleiro Bruno. Não, a casa da Adriana Anselmo, que é esposa do governador, né? Do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Ela teve a sua prisão relaxada, por quê? Porque ela tinha que cuidar dos filhos. Agora, quantas mães estão presas, né, e que possuem filhos e que teriam os mesmos direitos que ela? Então, depois teve o habeas corpus coletivo. Exatamente. Depois disso surgiu o habeas corpus coletivo. Então, nós vemos que no Brasil o poder econômico, né, e a possibilidade de contratação de um bom profissional que leve esses recursos, né, um profissional competente que possa estender esse processo quanto mais, de certa forma, gera muitas vezes a impunidade. E talvez é isso que tenha motivado a sociedade a se insurgir tanto e trazer tanto a esse julgamento em discussão do presidente Lula à baila, né? Doutores, uma pergunta que a mim me incomoda. O Supremo Tribunal Federal, nós temos isso, enfim, é dito, está claro que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal pode mudar algo que está na Constituição? Ele tem essa prerrogativa? A Constituição diz uma coisa, mas o Supremo pode mudar? Foi o que aconteceu? Não. É que assim, a Constituição ela não diz categoricamente, passo a passo. Certo. É feita uma interpretação. No caso, existe a presunção da inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória, que não será considerado culpado. É isso que diz a Constituição Federal. Só que ser considerado culpado não fala do momento da prisão. Então, eles interpretaram que é possível ser preso
né, e começar a cumprir a pena em segunda instância, porque a questão das provas já teria se esgotado a análise, a culpabilidade já estaria esgotada a análise. E o Dr. Maurício tocou num ponto que é muito importante, da questão da função das cortes superiores. Eu me lembro de uma fala do ministro Nelson Jobim, que foi, do então ministro Nelson Jobim, que é muito clara no sentido da função das cortes superiores. Supremo Tribunal Federal controla a Constituição em todo o Brasil, que ela seja aplicada de forma uniforme em todo o território nacional. STJ, que a lei nacional seja aplicada de forma uniforme em todo o Brasil. E assim a questão do TSE e também do Tribunal Superior do Trabalho, né? Se a gente entende esse conceito, lá não vai ser analisada a prova, vai ser analisado se o caso foi julgado de acordo com a lei ou se não foi. Porque pode ser que o Rio Grande do Sul aplique o princípio da presunção da inocência até o trânsito em julgado e São Paulo aplique após o 2º grau. Então, isso aí vai unir. O STF vai dizer, é até o trânsito em julgado ou é no 2º grau. Mas não analisar se houve o crime num lugar ou no outro. Então, essa função das cortes superiores é muito importante. Só fazendo um parêntese aí no comentário do Dr. Collada, eu acho importante salientar, né, Dr. Collada, que o que a Constituição diz, quando ela fala que da presunção de inocência, que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado, não fala na prisão. Isso. Né? Porque se não fosse possível prender antes do trânsito em julgado, não haveria prisão preventiva, não haveria prisão temporária, que são tão importantes no sistema jurídico como um todo, né? Então, só fazendo esse... Sim, com certeza. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Na volta eu abro o bloco com o Eloy Carlos Pelissar, que nesse bloco ficou quieto. Na sequência, a gente fala mais sobre o assunto aqui na programação da TV Cidade, no Cidade Aberta. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa.
Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta está de volta, estamos na segunda edição do nosso Cidade Aberta de hoje, pelo canal 14 da NET, Farroupilha TV Cidade, ainda no aplicativo de celular e também no nosso site. Nossos convidados, os doutores Rafael Portolan Coloda e também Maurício Bianchi e ainda o empresário Eloy Carlos Pelissari. Estamos dissecando e, claro, vai ter assunto para muito tempo também, sobre a decisão da quarta-feira que passou do Supremo Tribunal Federal, que não acolheu o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. E na quarta, já na madrugada da quinta-feira, saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal e eis que, em menos de 24 horas, o juiz federal de Curitiba, Sérgio Moro, expede o mandado de prisão do ex-presidente Lula. Foi rápido no gatilho, Sérgio Moro, Eloy? Eu acredito que ele já tivesse dois planos nas mãos, né, de acordo plano com A e plano B. Plano A, de acordo com o julgamento. Mas eu quero trazer um pouquinho, eu não lembro se foi o Marco Aurélio ou o Lewandowski, que comentou o seguinte: se nós prendermos em segunda instância, não vai ter lugar para todos nos presídios. E aí nós vamos continuar com essa nossa violência, né, que está astronômica, a nossa violência que ela é muito... ela mata muito mais que as guerras, tal, né? Porque não vai ter lugar para os presídios. Bom, mas voltando ao Sérgio Moro, eu acredito que pela magnitude do caso, ele devesse ter já seus planos bem prontinhos, ele teve bastante tempo para definir isso, e achou a hora que ele achou conveniente, ele apresentou aquilo que ele pensava, né? Voltando ao assunto do prisão em segunda instância e o prazo que isso demora, nós temos que entender, e até vocês podem me ajudar, quanto tempo demora um julgamento comum. Porque em alguns casos eles são apreciados mais rapidamente pela importância. Mas um julgamento comum, quanto tempo demora para passar pela primeira instância, pela segunda instância, e se for para a terceira instância, quanto tempo isso demora? Então, se nós pensarmos nisso, daqui a pouco vai prescrever, a grande maioria vai prescrever. Eu acho que alguém trouxe isso, inclusive, falando que mais de 1.000 casos prescreveram, e que ele comparou que o número que prescreveu foi igual ao julgamento dos casos na Corte Americana nos últimos 10 anos. Ou seja, só os que prescreveram somam os que foram julgados na Corte Americana. Então, eu acredito que
A justiça, ela tem que ser mais ágil para fazer realmente justiça. Mais célere. Mais célere. Certo. Doutor Rafael, chamou a atenção a agilidade, a rapidez com que o juiz Sérgio Moro expediu o mandado de prisão do ex-presidente? Não é a velocidade habitual, mas é perfeitamente compreensível nesse caso que ele já tivesse pronta a decisão, porque havia a condenação já de algum tempo, houve os embargos de declaração. Os embargos de declaração se sabe que é muito mais utilizado para algum esclarecimento, sanar alguma omissão, obscuridade ou contradição, e que dificilmente se obtém o efeito infringente, né? Se pode obter o efeito infringente, mas é mais difícil. Então isso aí já estava preparado. Então desencadeou a notícia de Brasília, o Tribunal da 4ª Região, e não tinha os embargos declaratórios ainda também lá, já autorizou que fosse preso, e o Sérgio Moro expediu a ordem de prisão. Doutor Maurício. Eu como os colegas que me antecederam falaram, hoje com o processo eletrônico, há uma agilidade muito grande na comunicação, inclusive entre as instâncias. Então, antigamente, uma ordem dessas era remetida pelo correio, né, ou por malote, né, ou por fax, né, mais modernamente, né, há um tempo atrás. E hoje nós vemos que a forma de comunicação no processo eletrônico, que é o caso, ela se torna muito mais ágil. Então, isso é um dos pontos que favoreceu bastante a rapidez na condução desse processo e a decretação da ordem de prisão. Mas, como foi comentado, eu acho que esse processo ele foi tão debatido, né, nas instâncias inferiores, né, e se avizinhava tanto a conclusão desse julgamento em segunda instância, que me parece que o próprio julgador aí, ele já tinha pronto esse ofício, aguardando a decisão do Supremo, né, e a ordem de execução da mesma forma, né, devia estar pronta, simplesmente no momento em que recebeu uma, executou a outra. Isso é questão de minutos, para não dizer segundos, né, a possibilidade disso ser feito. Nada de inconstitucionalidade na decisão do juiz Sérgio Moro. Não, nenhuma inconstitucionalidade. O Sérgio Moro está justamente cumprindo, ele é meramente um cumpridor de uma determinação de um julgamento de segunda instância, que decretou a ordem de prisão do presidente. E só me permite fazer uma parte, doutor Maurício. Nós temos que destacar também que o réu em questão, né, não é qualquer pessoa. Tanto que o Sérgio Moro teceu várias recomendações, não utilização de algemas, né? Tem a questão de que vai ter uma cela separada, específica. Então ele também está tendo um tratamento diferenciado nesse ponto. E isso não se organiza de uma hora para outra. Com certeza isso já estava preparado. Sendo gestado, preparado. Bem observado. Agora, talvez, né, Eloy, voltando a essa decisão do Supremo também, enfim, que acabou entrando na pauta, o que chama a atenção, embora o doutor Rafael tenha dito que o judiciário não pode, não deve agir sob pressão da população, mas eu acredito que a questão da insatisfação do comportamento do cidadão, ou seja, da forma como o cidadão brasileiro estava vendo a questão, acredito que até bateu um pouquinho no Supremo, sim senhor, porque a pressão popular estava grande, né? Ou decide, está na hora, chega com essa novela, né? Concordas com isso? Eu acredito que essa pressão até existiu, mas eu acho que não abalou ninguém lá, não. Né? Porque se eu tenho o meu conhecimento, se eu tenho a Constituição, se eu tenho a lei, não vai ter pressão que vai me fazer mudar a minha convicção. Eu acredito que eles não tenham mudado de convicção por pressão popular. Porque, os advogados me ajudem, isso é muito técnico. Eu tenho que estar embasado.
Se eu não estiver embasado, eu posso cometer uma injustiça e, mesmo sendo ministro, alguém vai apontar as falhas e vai dizer, olha, ele não foi técnico aqui, e isso não acontece, né? Mas aí se buscar atributos de ONU e de pacto disso e daquilo para tentar justificar alguma coisa, aí foi um pouco apelativo. Isso para mim foi o que mais me chamou a atenção. Tem a situação que a composição atual do Supremo ela é praticamente a mesma de 2016. Acho que mudou a teoria. Não, o Alexandre de Moraes. Sim, saiu a teoria. Entrou Alexandre de Moraes. Está certo. Sim. Então mudou o teoria. Um ministro. E o Alexandre de Moraes, ele entrou mantendo o entendimento que o teoria vinha tendo, inclusive nas decisões anteriores, sobre o mesmo tema no Supremo. Quem mudou o voto foi o Gilmar Mendes. Então, ele estaria agindo até contra uma boa parte da pressão popular. Acho que era muito maior no sentido do que aconteceu do que no sentido contrário. Ele mudou o posicionamento. A Rosa, ela não manteve o posicionamento anterior porque ela submeteu aquela decisão do colegiado. Então, eu não acredito que a pressão tenha chegado lá. Quando tu disseste no primeiro, na segunda edição, na primeira edição, que o Bolsonaro teria comentado que o Vilas Boas teria resolvido com 2 tweets. O problema com 2 tweets. É impossível dele ter feito isso. Por quê? Ninguém profere voto daquela densidade de um dia para o outro, de uma hora para outra. Isso aí é matéria de estudo de muito tempo. Inclusive, eles aproveitaram os estudos que já tinham do voto lá de 2016, né? Então não foi o tweet do Vilas Boas que mudou o panorama do julgamento. Isso eu tenho convicção. E olha, só para que as pessoas entendam também e não passe desapercebido, o voto do ministro Gilmar Mendes, que mudou sim, o Gilmar Mendes era visto pela militância do PT como golpista. E depois do voto na quarta-feira passada, na última quarta-feira, foi ovacionado. Como companheiro. Tá difícil de entender o negócio aí. Bom, para terminar o programa, claro, nós estamos falando dessa questão do Lula, mas eu acho assim, acredito que apesar de tudo, o judiciário brasileiro atinge uma questão de maturidade com tudo isso. Espero que não escrever essa mesma questão logo ali adiante e que essa decisão coloque todos os políticos na mesma égide. Se tiver que ser Temer, que seja Temer. Tiver que ser qualquer outro político de qualquer outra sigla partidária que seja. Porque, afinal de contas, é o que diz a própria Constituição. Ninguém está acima da lei. Só que claro, o Temer tem um foro privilegiado no momento. A Rosa, ela salientou bem a questão do precedente. E ela fez menção ao Fux, em função de ter o Código de Processo Civil. Tem toda uma sistemática de precedentes. E ela respeitou um precedente da Corte, mas ela deixou muito claro que há a possibilidade de revisão de precedente, desde que de forma adequada, que não seria através de um habeas corpus. Sim. Então, pode ser que a gente tenha surpresas ali adiante também. Não acredito que tão cedo, porque não é o pensamento da atual presidente do STF. Mas agora em setembro mudará. Dias Toffoli assumirá, né? A presidência, é isso, né? Exatamente. Dias Toffoli. Exatamente. Bom, senhores, Eloy, te agradeço pela presença, te deixo a palavra final à tua disposição. Agradecer a paciência, agradecer aos colegas de mesa e dizer que é sempre uma honra estar aqui e se a gente conseguir ajudar um pouquinho com o parco conhecimento que a gente tem, a gente fica sempre muito feliz. Ótimo. Doutor Rafael, obrigado pelo esforço, por estar conosco também. Eu que agradeço a oportunidade de estar de novo aqui na TV Cidade, no teu programa, que com certeza tem uma audiência seleta e muito positiva. Agradecer ao Eloy, que diz que os melhores conhecimentos são aqueles que advêm, né, de quem tem experiência, de quem tem lidado com empresas, de quem trabalha na comunidade. Então, o destinatário de tudo que acontece, mesmo no mundo jurídico, é o cidadão, né? Independente de entender alguma terminologia
jurídico ou não, ele tem que entender o que está acontecendo e merece todo o respeito. E o colega Dr. Maurício Bianchi, né, que é uma pessoa querida, um colega especial e que, com certeza, com seu conhecimento, abrilhantou o programa. Não restam dúvidas. Doutor Maurício, obrigado também por ter encontrado espaço nessa sua agenda tribulada para estar conosco aqui. Tá, eu agradeço o convite mais uma vez, Leandro. É sempre um prazer voltar ao programa e também hoje uma ocasião especial em poder dividir a mesa com os colegas aí, né, que trouxeram conhecimentos e dados muito substanciosos aí para esclarecimento desse tema, que é um tema que está em debate e é de importância relevante para o nosso país. E esperamos que isso tudo faça com que o Brasil cresça mais. Né? Eu acho que o povo brasileiro, com essas atitudes que tomou, com esses julgamentos que pôde acompanhar, o povo brasileiro amadureceu. E é o que eu digo, como eu ouvi esses dias, há um tempo atrás as pessoas sabiam o nome dos membros que integravam a seleção brasileira de futebol. Hoje as pessoas sabem o nome dos ministros do Supremo. Eu acho que isso por si só já é uma evolução aí para o país como um todo. Né? Então agradeço. Com certeza. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado também, de igual forma, ao Eloy Carlos Pelissari pela presença aqui no programa Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final. Tratou-se de uma decisão muito importante, a da quarta-feira, do Supremo Tribunal Federal. Volto a colocar a palavra, acredito que tenha sido um momento de maturidade também do próprio judiciário, porque num momento de tanta dificuldade, de tanta falta de segurança e de confiabilidade na estrutura brasileira em diversas instituições, parece que o judiciário vem vem pelo menos fortificando o seu trabalho. E a lei está colocada, está ali, que sirva para todos e que doa a quem tem que doer, independente de quem seja. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Até o nosso próximo programa aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.